bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a utilizar a saliva, tornando o seu diagnóstico ainda mais eficiente. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou dentista e cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, que eu tive a grande honra, inclusive, na semana passada. Eu estava num estágio nos Estados Unidos, em Wisconsin. No último dia, fui para Boston, dei uma aula lá de volta, né, na Boston University. Eu fiz todo o meu PhD, ou seja, o doutorado em Biologia Oral na Universidade de Boston. Então, realmente, 6 anos indo da clínica para o laboratório, do laboratório para a clínica, aprendendo o que há de melhor da ciência e da odontologia, para, através de canais como esse, que é o online, o nosso canal do YouTube, o meu Instagram, a Dentista Cientista, o meu Telegram, a Dentista Cientista no Telegram, trazer esse conteúdo para vocês. Aqui no Brasil, eu sou professora da graduação e pós-graduação em odontologia, também sou professora associada de universidades americanas e trabalho na clínica e na pesquisa com saliva. E como, através da saliva, tornar o nosso diagnóstico ainda mais eficiente. Por que eu escolhi saliva? Pelo mesmo motivo que eu escolhi saúde e odontologia. Inclusive, compartilho aqui com vocês algo que, vocês ainda, o meu marido me perguntou a semana passada. Ele disse, Débora, por que tu foi estudar saliva? Eu achei maravilhosa a pergunta e trago aqui para vocês. Mas afinal, Débora, por que tu estudou saliva? Pelo mesmo motivo que eu entrei na odontologia, para levar mais saúde para a nossa população, para fazer a diferença na vida dos indivíduos. O que é mais importante do que saúde? Saúde é o principal, né? Que a gente fala, é saúde e o resto a gente corre atrás. Então, eu escolhi licença, estar na odontologia para levar mais saúde para os meus pacientes. E eu tive a oportunidade de perceber logo no início da minha carreira na odontologia, então, enquanto eu ainda estava na graduação de odontologia, o tesouro que eu teria em mãos através da ciência e da pesquisa e do diagnóstico salivar. E eu vi que, através dessa conexão, fazendo essa ponte entre ciência e clínica, que daí sim eu conseguiria realizar o meu sonho como dentista de levar mais saúde para os meus pacientes. E foi aí que eu fui atrás da pessoa que mais entende de saliva do mundo, que é o professor Frank Oppenheim, que foi o meu mentor, eu fui inclusive a última aluna do professor Oppenheim, é o Dr. O, que a gente chama ele carinhosamente. Então, eu fui a última aluna do Dr. O em Boston, nos Estados Unidos, inclusive tive com ele também na última semana, tive com ele, com a Dr. Iva, que atuou como minha co-orientadora, e aprendi em tudo sobre saliva. E esse conhecimento, assumi a responsabilidade de, em 2016, trazer para vocês aqui no Brasil, né? Voltei para o Brasil, voltei para São Paulo e comecei a trazer esse conhecimento para vocês de fora de São Paulo também, né? Porque eu já sei que tem dentista aqui me assistindo de Belém, eu vou do Oiapoque ao Chuí, literalmente, né? Porque eu sei que tem aqui, ó, vocês me escrevem, né? Dentista de Belém do Pará, inclusive estive lá presencialmente. Um beijo, queridos. Depois vamos descendo, sei Recife também, que vamos estar juntos amanhã. Um beijo para o João. Daí vamos descendo aqui, já sei que já temos em Minas, Brasília, ó, vou descendo todo o país, todos os estados do Brasil. Sei que temos também dentistas acompanhando. Olá, queridos, de Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, olá, Tílio e todos nós outros juntos, para levar mais saúde para os nossos pacientes. E depois dessa meia dos Estados Unidos, I know there may be also dentists from all US and Canada and Europe. Don't worry, we're working in translating the live stream. Então, é isso. Em todas as línguas para vocês. Tem uma aluna que diz assim, Débora, se te convidarem para dar uma aula na China, tu vai. E eu vou. E eu vou mesmo. Porque eu assumi essa missão de levar mais conhecimento para todos os dentistas do mundo. Porque assim eu consigo ampliar a minha ação e a minha missão e o meu sonho,
que é levar mais saúde para toda a população. E quando a gente fala em mais saúde, a gente precisa ter acesso a essa saúde. E qual é o fluido do nosso corpo que é mais fácil de se acessar, mais fácil de se obter de forma não invasiva, indolor, que o nosso paciente pode fazer um teste salivar na sua casa, no seu trabalho, no nosso consultório do dentista, é a saliva. Então foi por isso, quando vocês me perguntam por que eu escolhi saliva, eu escolhi saliva porque a saliva permite o acesso ao diagnóstico em saúde para toda a população. E eu, como dentista, cientista e brasileira, sei bem a importância de ter acesso ao diagnóstico. E daí a gente entra no tema do nosso almoço com odonto de hoje. E para quem está chegando hoje, sabe que aqui a gente literalmente almoça conhecimento. E o tema do nosso almoço de hoje é saliva e câncer. E eu poderia falar muitos aspectos desse tema, mas eu optei em focar aqui com vocês sobre biomarcadores salivares para o diagnóstico de câncer. Vou falar câncer em geral e depois vou dar exemplos mais específicos para vocês. Por que isso é relevante? A gente está falando aqui de uma doença cujo diagnóstico precoce é vital para o sucesso da terapia e a sobrevivência do nosso paciente. A vida do nosso paciente depende do diagnóstico precoce. E nós temos hoje a ciência mostrando o uso da saliva como um fluido diagnóstico muito promissor. Por quê? Porque na saliva, nesse fluido que a gente produz de 0,5 ml, de 500 ml a 1 litro por dia, esse fluido a gente tem ali presente material genético, proteínas, micro-organismos, ok? Eletrólitos. Todos estes marcadores podem ser potenciais biomarcadores, ou seja, analitos utilizados para diagnosticar saúde e doença. E isso não é algo que começou agora ou que começou comigo, Débora. Isso é algo que a gente já sabe há alguns anos. Há 20 anos atrás, para vocês terem uma noção, a Casa Branca, ok? Então, o presidente americano já liberou uma nota dizendo: vemos potencial no uso da saliva para diagnóstico de saúde e doença. Hoje, no mundo inteiro, quer seja na Casa Branca, quer seja aqui no Planalto Federal, em Brasília, quer seja na Espanha, na Europa, em todos os países, estão em busca de quê? De um diagnóstico não invasivo. E aqui que entra os biomarcadores para câncer que são detectáveis na saliva. Enquanto eu me preparava para esse nosso almoço de hoje, eu fui estudar. Por quê? Porque por mais que eu trabalhe diariamente com esse tema, inclusive vou compartilhar com vocês o estudo que uma aluna minha de mestrado fez com 2 alunos de iniciação científica, um aluno da medicina e uma aluna da odontologia, o aluno da medicina do Einstein e a aluna da odontologia da Cruzeiro do Sul e a aluna de mestrado da Cruzeiro do Sul. Esse artigo que eles fizeram foi publicado na revista Scientific Reports, que é uma revista do grupo da Nature. O que eles propuseram nesse estudo? Foi o primeiro financiamento para pesquisa que eu recebi quando eu voltei para o Brasil lá em 2017, que foi o ano que eu voltei aqui para o Brasil, e foi o primeiro financiamento que eu recebi para pesquisa. Foi um financiamento para jovens pesquisadores do Hospital Israelita Albert Einstein, e eu recebi, né, esse Research Award, né, esse financiamento de pesquisa. E a ideia de pesquisa, ela era clara, simples, mas um tanto audaciosa. Buscar marcadores precoces na saliva para diagnóstico de câncer de mama.
Esse estudo a gente publicou já, vocês têm acesso. Eu vou, inclusive, assim que acabar a live, vamos fazer assim, eu vou mandar esse estudo no canal do Telegram. Então, para todo mundo que está assistindo, quem ainda não entrou no meu canal do Telegram, a Dentista Cientista, entra lá e eu vou mandar esse artigo que a gente publicou na Scientific Reports, que é uma revista do grupo da Nature. O que a gente fez? A gente tinha essa missão de achar, né, de ver se era possível encontrar, essa era a nossa pergunta da ciência. Será que temos marcadores para diagnóstico precoce de câncer de mama na saliva? O que a gente já sabia quando a gente começou esse estudo? Já tem diversos estudos da ciência mostrando a presença de marcadores tumorais, também de câncer de mama, na saliva. Mas eles estão presentes quando a paciente já tem um tumor detectável, ok? Então, a paciente com o tumor na mama, a gente olha a saliva dela e vê marcadores tumorais. Agora, a gente queria encontrar algum marcador na saliva antes de ter o tumor na mama, ou seja, diagnóstico de... Oh, caiu o cenário na palestrante, gente. Peraí. My God. Caiu meu D, viu? Tô bem, ó, meu Dzinho. Caiu, gente. Eu tô que nem aquelas lives da pandemia, sabe? Que caiu o cenário. Aqui, gente, aqui é assim, né? Não é o cenário, é a minha estande de livros, my God. Voltei. Débora, vamos lá. O que a gente queria? Foi divertido, né? Quando eu digo que é no mínimo divertido, é para momentos como esse. E é divertido com conhecimento, e aqui é tudo ao vivo, e é a vida real. A vida real é essa, esse é meu escritório, aqui que eu trabalho, aqui que eu estudo, aqui que eu reviso as teses. Bem-vindos ao meu mundo. E hoje caiu o meu Dzinho. Dzinho aqui, ó. Depois a gente coloca ela de volta. Ele acende luz também, viu? Depois eu acender a luz. Vamos lá, voltando. O que esses meus alunos quiseram investigar? Marcadores precoces na saliva para câncer de mama. Como que a gente fez esse estudo publicado na Scientific Reports? A gente trabalhou com um modelo de camundongos transgênicos. Mas, Débora, para que ir para animal? Coleta a saliva das mulheres com CA de mama. Porque eu queria marcador precoce. Então, eu queria acompanhar o desenvolvimento do tumor nesse animal. Foi um estudo que a gente fez em colaboração com o professor Alexander Birbrair, professor da Universidade de Wisconsin, com quem eu estive na última semana. Então, a gente fez esse estudo para tentar ver alterações na saliva antes que tivesse alterações histológicas na mama. E a gente viu que tinha. A gente viu que a gente tinha alterações em proteínas salivares relacionadas à inflamação, à angiogênese e a estresse oxidativo. E que essas alterações estavam presentes quando na biópsia da mama não tinha nada. E daí a gente acompanhava um camundongo e o camundongo desenvolvia o tumor e a gente foi coletando saliva. Então, aqui a gente claramente viu que os marcadores eles estão presentes até mesmo antes de ter o tumor. Mas daí aqui há algo importante da gente esclarecer. Por que esse estudo ainda não chegou à nossa paciente? Alguém aqui já fez teste pela saliva para diagnóstico de câncer de mama. Esse teste ele ainda não está disponível. Por quê? Porque ele ainda precisa ser validado. Então, vamos entrar agora quais são os testes que a gente já tem disponível. Hoje, a gente tem testes genéticos pela saliva que permite tanto os nossos pacientes, homens, mulheres, então pacientes que vêm no consultório, a terem o seu risco de desenvolver doença, ok? Porque eu falei homens e mulheres e como o paciente se identifica, tá? Só para deixar claro, porque eu discuti isso. Isso é bem importante a gente ter respeito a isso, que eu discuti isso bastante com os meus alunos, eles sabem da graduação da odontologia. Então, os nossos pacientes, ok, que vêm no consultório, a gente já tem teste de risco pela saliva para câncer. Débora, como é feito esse teste? Pergunta que vocês fazem, número 1. E número 2, duvido que esse teste tenha no Brasil. Tem no Brasil. Já respondi a número 2. E número 1, como é feito? É uma análise genética. É uma análise de SNPs, que são os nucleotídeos single nucleotides, que a gente chama, tá? Então, são as alterações genéticas que estão relacionadas, ok? Com o desenvolvimento de
diversos tipos de câncer. Cada alteração foi estudada para um câncer específico. O nosso paciente, ele pode, na minha opinião, deve fazer esse teste no nosso consultório. Por quê? Porque ele vai estar fazendo um check-up para a sua saúde no presente e no futuro. Então, esse teste já existe. Quem é dentista Saliva Pro já está fazendo esse teste. Ele se chama Saliva Pro Premium, ok? É uma parceria que a gente fez dentro do Saliva Pro. Então, que a gente fez essa parceria com os testes genômicos. E hoje a gente consegue levar esse teste através do DNA do nosso paciente para ele saber o risco dele ter câncer. Isso quer dizer que o nosso paciente vai ter câncer? Não necessariamente. Mostra apenas o risco aumentado, se estiver presente, do nosso paciente ter câncer. O que o nosso paciente vai fazer com essa informação? Se prevenir. Se o paciente sabe que ele tem risco aumentado de ter câncer de próstata, todo paciente, a partir de certa idade, seguindo recomendações médicas, vai fazer os exames de prevenção. Mas esse é um paciente que ele sabe realmente aonde focar e aonde cuidar mais. Porque a gente tem os exames de prevenção que hoje são feitos em todos os pacientes, quase one fits all, né? Mas a gente consegue, e os nossos colegas médicos fazem isso muito bem, eu sou muito fã de toda a equipe médica que colabora conosco, que é personalizar, ou seja, olhando a história médica desse paciente e agora olhando a genômica, a análise genética do meu paciente, o que ele tem mais e menos risco. E assim eu vou personalizar os exames que são pedidos para o paciente. E essa análise genética, como é feita pela saliva, knock, 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 chega no consultório odontológico. E aqui já é uma análise que a gente tem disponível no nosso consultório. Quero aproveitar e compartilhar com vocês, falamos de teste de risco, de câncer, teste já disponível no Brasil, teste feito pelo DNA. O que a gente tem já hoje também no mercado? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, a gente tem um teste disponível nos Estados Unidos, que veio da ciência, e esse teste ele é para diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço através da saliva, tá? Então, aqui é algo bem relevante. Inclusive, aqui, estudos estão mostrando monitorar HPV através da saliva, e isso está relacionado porque muitas lesões de câncer específica de cabeça e pescoço associado ao paciente com HPV, e o monitoramento de HPV pode ser feito pela saliva também, então fica aqui esse alerta para nós dentistas, aqui é um conhecimento que é bom saber, para a gente alertar os nossos pacientes. E também eu quero mostrar para vocês o teste da Viome. Vamos aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Espera só um segundinho. Deixa eu entrar aqui. Quero mostrar para vocês o Cancer Detect. Deu. Já anotei o cupom de desconto. Se vocês colocarem Detect, tem um desconto de $300. Vocês já viram que chique? Vocês já viram alguma live que dá desconto em dólar? Aqui, gente, é outro nível, né? Outro nível. Vamos lá. Quero share screen com vocês. Agora vocês veem o que eu vejo. Share. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui o teste da Viome. Esse é um teste que, como que ele surgiu? Ele surgiu de pesquisa. E olha que interessante, ele tá... Gente, ele tá saindo de graça? Ah, não, esse já é com desconto, né? Porque se eu vou botar o desconto de 300, até 300 menos 300. Então, ele tá saindo por $300, tá? Vocês que me perguntam isso. Então, a gente tem... Já falei dos testes genéticos no Brasil, muito mais em conta do que isso e muito mais acessível, mas a gente também tem esse teste, que é um teste feito em casa para detectar marcadores de estágios precoces de câncer oral e de garganta. Ele é bem simples, aqui em alguns minutos para coletar,
e as amostras vão para o laboratório, tá? Como vocês podem ver, já foi publicado na Nature esses estudos. Detalhes do teste. Ele é um teste que a coleta é feita em casa, através da saliva. O que esse teste mede são marcadores na saliva associados a câncer oral e a câncer carcinoma, ok? De orofaringe. Quem pergunta a especificidade e a sensibilidade dos testes, ela é diferente. A especificidade é de maior ou igual a 95%, ok? Desculpa, menor ou igual. Aqui, de câncer, dependendo se é câncer oral, aqui de 90%, e a sensibilidade aqui de câncer de garganta, 90%, tá? Aqui mostra os dados. Olha aqui o que eu falei para vocês, a relevância da gente trazer esse teste para o nosso paciente, principalmente pacientes de risco, tá? Então, 40% é a taxa de sobrevivência se não é feita o diagnóstico precoce, tá? 84% é a taxa de sobrevivência com o diagnóstico precoce, que é o que a gente consegue fazer através da saliva. No entanto, apenas 28% dos nossos pacientes recebem um diagnóstico precoce. E daí eu te pergunto para você, dentista, você faz o diagnóstico precoce? Você faz o diagnóstico precoce de câncer no seu consultório? Porque só 28% dos nossos pacientes estão recebendo o diagnóstico precoce. E a gente consegue, através da saliva, permitir esse diagnóstico. Então, aqui, a responsabilidade é nossa. Nós, como profissionais da saúde, eu e vocês, nós, no nosso almoço, parar para assistir uma live, que agora eu aprendi sobre um teste, deixa eu compartilhar de novo para vocês. O teste da Viome, vocês têm aqui. Como que é feito esse teste? Já falei a sensibilidade, já falei a especificidade. Aqui que eu quero mostrar como é o teste. Vem um kit para coletar saliva, é simplesmente cuspir nesse potinho. É bem simples. Como que é essa plataforma, tá? De diagnóstico. Esse que eu quero mostrar para vocês aqui. Dentro da coleta, tem um funil para o paciente cuspir, vai já para ele colocar no correio, e daí vai para a ciência, vai para o laboratório. E aqui é a ponte, e eu faço essa ponte com muito orgulho para vocês. Eu faço essa ponte da ciência com a clínica. Eles usam uma análise de RNA, eles usam conhecimento de máquina, que é machine learning, ok? Para ver as interações entre a atividade do microbioma, ok? Então ele está sequenciando aqui a microbiota desse paciente e relacionando com a expressão de genes. E é essa associação, essa revolução na ciência que permite o diagnóstico precoce de câncer de garganta e câncer oral. Fiz uma pausa porque merece uma pausa. Aqui é a ponte da ciência na nossa clínica. Débora, eu estou no Brasil, como eu acesso esse teste? A primeira, Valquíria, eu falei a pergunta já sabendo que vocês iam perguntar. Pode repetir o nome do teste? Viome. Viome Cancer Detect. Esse é o teste. Eu vou entrar aqui para vocês para mostrar de novo. Esse é o teste. Viome. O site é cancerdetect.viome.com. Esse é o teste, tá? Então, vocês estão vendo aqui, disponível. Já o nosso paciente pode acessar online, ok? Custa $300 com o cupom. Aqui o cupom exclusivo Saliva Pro. É brincadeira, não é exclusivo, mas eu tô mostrando para vocês o cupom DETECT. Eu pessoalmente conheço cientistas que trabalharam para desenvolver esse teste e os dentistas que fazem parte do board dessa companhia. Eu vejo a ciência, né?
e vejo o teste sendo traduzido para a clínica. Eles mesmos no site deles colocam aqui, né, em quem usar, né, e para quem é esse teste. Eles colocam aqui, ó, você tem mais de 50 anos ou mais velho, então a gente vai usar, a gente sabe aqui o perfil epidemiológico de qual paciente usar. Então, geralmente, o paciente com mais de 50 anos, ou se tem 18 anos de idade, é um paciente que faz o consumo de produtos com tabaco, como, olha atenção aqui o que está aqui, cigarros, vaping, olha o vape aqui, ou chewing tabaco. Olha isso, olha o alerta no site do teste de diagnóstico de câncer oral e de garganta. Paciente faz uso de vape, com mais de 18 anos já está em maior risco de ter câncer. O alerta está no site, o alerta está em todos os lugares. A gente precisa levar isso para os nossos pacientes, hein? E ou você tem história de ter consumido produtos com tabaco. Então, aqui, faz para quem é esse teste. Muito bem. Bom, trago essa novidade com a responsabilidade de sempre trazer novidades baseadas em ciência. Para a gente resumir, então, a live de hoje. Hoje em dia, no Brasil, nós dentistas, falando em biomarcadores salivares para câncer, o que a gente tem acesso? A gente tem acesso aos testes genéticos, ok? Que estão realmente muito acessíveis. Hoje em dia é mais barato fazer um teste genético no Brasil do que nos Estados Unidos, viu? Só para vocês saberem. Eu estou voltando dos Estados Unidos. Eu estava lá, passei os últimos 10 dias lá. Então, esse teste já presente no nosso consultório é o teste de risco genético, Saliva Pro Premium, a nossa parceria com a empresa que trouxe a genômica personalizada para o Brasil. Então, esse teste já faz parte do nosso consultório, Saliva Pro Premium da Genera, exclusivo para dentistas Saliva Pro. Então, quem tiver interesse, que ainda não é Saliva Pro, quer ser Saliva Pro, depois me escreve, né? No próprio site da Genera, vocês têm acesso aos testes genéticos, mas os personalizados, eles fazem essa parceria com os profissionais da saúde e a gente desenvolveu o Saliva Pro Premium, né? Então, tem mais análises além do que tem, enfim, ao consumidor em geral, por estar com um profissional da saúde. A Genera, ela incentiva, né, os profissionais da saúde a fazer esse teste, inclusive, enfim, muito bom. Vamos lá. Então, a gente já tem essa questão dos testes genéticos disponíveis no nosso consultório. O dentista acordou. Acordamos. Por quê? A gente pode levar mais saúde para o nosso paciente. A saliva é nossa. Esse teste está no meu consultório. Então, o nosso paciente ele precisa saber disso. Amanhã no presencial, que eu tenho amanhã Saliva Pro presencial em São Paulo, eu vou demonstrar esse teste. Teste de risco através da saliva, Saliva Pro Premium. Mostrei também o Cancer Detect da Viome, que já é um teste que busca marcadores do microbioma e associa com a genética do meu paciente. Viome Cancer Detect para diagnóstico de câncer oral e de garganta. Daí já é um teste diagnóstico, tá? Os dois, então, a gente tem essa disponibilidade e, gente, é 30 minutos de live. Eu te dei 2 exemplos. Na verdade, 3, porque eu também falei do nosso estudo de câncer de mama. Mas saibam que, enquanto a gente fala, as descobertas estão acontecendo. Nessa semana que eu tive nos Estados Unidos, eu vi muita coisa nova, muitos ensaios clínicos sendo aprovados, e realmente a saliva é o futuro do diagnóstico em saúde. Nós, dentistas, estamos liderando esse futuro e é de nossa responsabilidade para cumprir a nossa missão de levar mais saúde para os nossos pacientes, termos o conhecimento em relação ao teste salivar e levar esse conhecimento para os nossos pacientes. E para isso, querida, querido, me assistindo hoje, vocês têm a minha palavra que eu tô aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Sempre baseado no que tem de melhor da ciência e da clínica, de forma acessível, eu espero que agradável para o seu consultório.
do meu consultório direto para o teu, do meu laboratório direto para o teu consultório, da ciência direto para a tua prática clínica. Aqui a gente faz essa ponte e eu assumo essa responsabilidade de fazer essa ponte com vocês e de sempre levar ciência, evidências científicas para dentro da tua prática clínica, tornando o teu diagnóstico através da saliva ainda mais eficiente. Queridas, queridos, fui! Que hoje a gente tem clínica, ainda tem graduação de noite e os últimos preparativos para o Saliva Pro Experience presencial. Recadinho para quem vem no presencial amanhã e se está me assistindo. Eu aprendi com o Mick Jagger. Olha isso, a guria traz o Rolling Stones pro meio da live. Gente, essa sou eu, essa guria é a Débora é isso. Aprendi com o Mick Jagger do Rolling Stones. Se vale a pena fazer, vale a pena exagerar. Exagerei. Tô over-delivering, tô levando testes que nunca foram mostrados no Brasil amanhã para vocês no presencial. E para quem tá comigo no Saliva Pro Online, vocês já sabem que eu sigo esse conselho do Mick Jagger diariamente, né? Se vale a pena fazer, vale a pena exagerar. Fiquem tranquilos que todas as novidades a gente está aqui organizando, porque no Saliva Pro a gente entrega na forma dos protocolos, passo a passo. Então, a gente está organizando para vocês terem todas essas novidades aqui, ó, na palma da mão. Vamos juntos. Beijos, queridas, queridos. Um prazer estarmos juntos. Contem comigo.